Abre sua Bíblia em 2 Crônicas 1. O Everson vai estar colocando lá para mim, o Piti, por favor. Para que você leia comigo, para a gente não perder. Minha mensagem não é longa, é pequena. 2 Crônicas. Tem crônicas no seu livro. Estou demorando de chegar no meu. 2 Crônicas, capítulo 1. Eu quero... isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Está escrito assim. Segunda, né, gente? Eu estou lá no primeiro. Espera aí só um instante. Glória a Deus. Diz assim. NVI, né? Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E naquela noite, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi. Aí, quando Deus falou isso para Salomão, peça-me o que quiser e eu te darei. Então, Salomão respondeu assim: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, 9, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria, aí ele pede finalmente aquilo que ele quer. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Ele perguntou. Então, gente, esse texto, e eu quero que você abra lá em 1 Crônicas 22, é um pouco aí para atrás. É só um capítulo aí, viu, gente? 1 Crônicas 22, no versículo 8 e 9. Olha isso. Diz assim: mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente. Deus falando com Davi. Viu que ele queria construir o templo, aí Deus falou isso com Davi. Mas veio a mim a palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Aí no 9 ele fala assim: mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Olhe bem, gente. Então, nós vamos fazer um pano de fundo aqui. E eu quero falar sobre esse assunto agora. Então, gente, a palavra de Deus veio a Davi. Quando Davi era um cara muito... Ele amava Deus. Assim, ele tinha um amor profundo por Deus. Então, ele quis construir para Deus um templo, um lugar aonde Deus ia habitar. Por quê? Vocês sabem que, naquela época, Deus habitou em tendas a partir do momento que eles saíram do Egito. Então, Deus mandou construir uma tenda e lá dentro ele colocou. Então, toda vez que ele vinha, ele era como se... quando eles entravam dentro do santo, aí estava a arca, que era uma aliança que Deus havia feito com o povo. Então todo tempo que alguém queria falar alguma coisa, teria que falar com o sacerdote e Deus habitaria naquela tenda. Então, passado o tempo, Davi ele sonhou em construir, porque Deus, a partir do povo, do que aconteceu em Êxodo e logo a seguir, ele parou de habitar. Então, estava dentro de uma arca, onde queria, colocava
aquele manto e invocava Deus, e Deus falava com os profetas, assim. Então, Davi, ele pediu a Deus para construir um lugar, um espaço onde ia adorar a Deus. Ele pediu isso para Deus. Ô Deus, o Senhor está aí. Eu estou numa casa, num palácio maravilhoso, aqui deitado, todo cheio de pompas, e o Senhor aí habitando numa tenda uma tenda. E o Senhor, eu quero fazer uma casa onde o Senhor irá habitar. Então, gente, eu estou só mostrando o que é que Deus falou a Davi. Então ele pegou e fez uma promessa a Davi. Falou, Davi, você não pode construir, porque você matou muita gente, você sangrou muita gente. Então, esse sangue derramado me impede. É como se fosse uma barreira. Mas aí ele profetiza, ele fala, ele revela para Davi. Mas eu vou te dar um filho. O nome dele é Salomão. Ele vai levantar um lugar onde eu vou habitar. Então, gente, eu fiz esse paralelo com o que Deus falou com Salomão, com o Davi. Então, voltando lá para o texto, que é 2 Crônicas, que é 2 Crônicas 1, voltando lá para o texto, Deus havia feito uma promessa para Davi, e aqui Salomão está falando com Deus o seguinte, quando a gente lê aqui no 6, ele fala, Salomão, aqui nesse capítulo 1, Salomão fala com Deus, e Deus responde a Salomão. Aí ele fala assim, primeira coisa que Salomão fez, ele juntou o povo. Olha para você ver, gente, olha isso aqui. Aí eu quero ler uns textos anteriores para vocês verem. Então, vou ler a partir do 2. Capítulo 1, versículo 2, diz assim, Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízos, todos os líderes de Israel, e todos os líderes de Israel e os chefes de família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então, lá estava a tenda do encontro. Então, Salomão resolveu ir lá. Ele juntou o povo dele e falou, nós vamos lá. Então, no 4 diz assim, Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate de Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Tá? Então, ele tinha feito essa tenda lá em Jerusalém. No 5, ele fala assim, o altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Aí no 6 ele fala, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. De que eu não sei. De animais, né, gente? Porque tinha que ser animais. Sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Aí, quando a gente vai lendo a seguir, dá a entender, todo o texto dá a entender que Deus amou o que Salomão fez. Deus recebeu a oferta que ele deu a Deus. O sacrifício Deus recebeu. Então, gente, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós falamos de oferta, de dar a Deus. Mas o que Deus viu em Salomão é um coração. A oferta dele era muito valiosa, mas o que Deus via em Salomão era o coração dele dentro. Às vezes, nós oferecemos algo a Deus, seja o que for, louvor, tocar, bateria, violão, baixo. Eu mesma estou aqui no altar, levando uma palavra de Deus. Se eu não faço isso com o meu coração e com o amor do meu coração, Deus está me vendo. É inútil o que eu estou fazendo. Então,
E a resposta só vem mediante ao que Deus leu dentro de mim. O que Deus leu dentro do coração de Salomão? Deus leu dentro do coração, na mente de Salomão, o desejo de adorar Deus de verdade. Então, gente, aí quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo qual era o motivo pelo qual Salomão estava oferecendo a Deus algo. Muitas vezes, olha aqui, aonde quer que eu esteja, eu ofereço a Deus ao melhor. Se eu vou orar, eu vou sozinha. Porque Deus, Ele me vê, é quando eu não estou no meio da multidão, mas quando eu estou sozinha. Deus, Ele vê cada um, porque Ele fez cada um de um jeito. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós somos zombados, riem de nós, debocham de nós. Por quê? Porque nós somos de verdade servos de Deus? Não importa. Sabe o que fizeram com Jesus? Eles pregaram Ele, cuspiram nele, tiraram a roupa dele, bateram nele, e ele foi. Qual que era a motivação do ser humano? Não, eu quero destruir um rei que vai tomar o meu lugar. Por quê? Eles pensavam assim. Mas o rei era o rei que veio para salvar a humanidade. Quem está assistindo Maria está vendo isso, amém? Jesus. Lá estava Jesus. Quem está assistindo a novela que é de Jesus, né, que fala Jesus, ele está mostrando todas essas coisas, a motivação do coração daquele povo. Eles não estavam preocupados com o Salvador, com Deus, o sacerdote, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com eles mesmos e o bem-estar deles. Então, é necessário acordar, porque nós precisamos oferecer a Deus o nosso melhor. Amém? Então, quando Salomão, ele ofereceu a Deus a oferta, ofereceu a Deus o sacrifício, aí Deus, aqui no 7, ele falou, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. O que você quiser, eu vou te dar. Porque Deus, Ele queria fazer o melhor. Porque Salomão deu o melhor. A oferta de Salomão não era a quantidade, porque Salomão ele herdou uma riqueza muito forte, muito grande. Ele não foi igual Davi, que teve que dormir no mato. Ele não teve que se esconder de ninguém. Pelo contrário, ele herdou o reino. O reino. Porque era promessa de Deus a Davi. Deus viu o coração de Davi e falou, eu vou te dar um descendente. E a promessa de Deus a Davi não era só a Davi. A promessa de Deus era para toda geração seguinte de Davi. E dela veio o Salvador. Amém? Então, aí Salomão olhou para Deus, pensou, eu vou pedir agora. Não, ele não falou isso, ele falou, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Pensa nisso, irmãos. Tão numeroso quanto o pó da terra. Quem sabe contar pó de terra, gente? Como? Como contar? É uma coisa que não se pode contar. Mas Deus escolheu ele, falou, olha, eu vou honrar a sua descendência. Eu vou te levar a um lugar que ninguém nunca foi. Não existe ninguém mais rico e mais poderoso do que Salomão. Na face da terra, diz a Bíblia.
Por quê? Honra. Deus honrou Davi, porque Davi tinha um coração segundo Deus. Honrou ele em todo o tempo. Aí, Salomão, ele não falou nada, ele falou, Deus, ele falou com Deus assim, Deus, o Senhor foi bondoso com meu pai, fez o meu pai rei. Aí, em vez de ele pedir, ele continuou o assunto. Não, eu vou pedir logo para sem render, né? Porque eu estou doido para mim ficar rico, poderoso. Não, ele já tinha tudo. Então, aí, olha isso, gente. Quando chega lá no 10, ele fala assim, dá-me sabedoria e conhecimento. Eu quero sabedoria e conhecimento. Mas a sabedoria que ele pediu a Deus, era sabedoria para ele beneficiar dela? Não. Ele falou, eu quero sabedoria, Senhor, para mim dirigir este povo. Aí, gente, olha aqui o que ele fala, olha aqui. Salomão pediu sabedoria. Aí, o que significa sabedoria? Caráter de quem ou do que é sábio. Grande em instrução e em ciência. Acúmulo de conhecimento. Irmãos, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque, na verdade, Aí ele pediu primeiro sabedoria. Então, a sabedoria é uma instrução muito grande. Agora, na segunda parte, ele pede conhecimento. O que quer dizer conhecimento? Ato ou efeito de conhecer. Ato de perceber ou compreender, por meio da razão ou por experiência. Então, o conhecimento ele ia entender por experiência ou por ser um cara visionário. Ele era este cara visionário. Ele tinha visão do futuro. Ele olhava, ele sabia. Ele já sabia. Então ele tinha. Aí Deus deu a ele. Aí Deus falou com ele assim. Aqui no versículo 11. Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos teus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Ele estava preocupado com ele, gente? Não. Ele estava preocupado de como dirigir aquele povo, de como levar aquele povo para fazer o que era certo. Então, gente, eu fiquei pensando nisso, falou, Deus, como o Senhor ama a gente, como Deus nos ama, porque, na verdade, quantas pessoas morreram para o Evangelho chegar em mim? Quantas pessoas sofreram horrores para o Evangelho chegar até aqui? Foi muitas. Mas, aqui, o que Salomão ele fez? Ele fez o melhor, o que ele achou certo. Com quem que ele aprendeu isso? Possivelmente com seu pai, né? Ou não, porque o seu pai já era idoso, né? Mas eu duvido que ele não tenha ensinado seus filhos o caminho certo. Então, o que Davi tinha? Davi tinha uma aliança de adoração, de oração e de adoração. Porque o que ele foi fazer? Oferecer a Deus o seu melhor. Holocausto era para oferta de sacrifício em agradecimento, oferta de ação de graças, oferta pelo pecado. O motivo não importa, mas ele honrou Deus fazendo aquilo que era certo. Ele usou daquilo que ele tinha para poder oferecer a Deus. Falou, não, já que Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, eu vou ser o que vou ser e pronto. Deus vai cumprir na minha vida, não estou nem preocupado. Não, ele foi lá, ele ofereceu o sacrifício, ele honrou a Deus, ele foi oferecer a Deus em adoração, em oração, com o Senhor Deus, ele ofereceu o sacrifício e foi o melhor que ele tinha. Ele não ofereceu qualquer coisa. Esta era a marca e agradou Deus.
Essa era a marca de Salomão, e isso agradou a Deus. Então, gente, o que nós, como pessoas, estamos oferecendo a Deus? O que nós oferecemos a Deus, Deus tem recebido? Pensar. Lá no 1, Salomão, aqui no 2 Crônicas 1, não é isso não, né? Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Deus tornou ele muito poderoso. Salomão firmou o seu poder com o rei, como rei e com Deus. E Deus o abençoou e fez o seu poder aumentar grandemente. Porque é o que está escrito aqui, ó. Ele falou assim, lá no 12. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como um rei. Antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Eu vou te dar algo que ninguém antes de você teve. E nem ninguém depois de você terá. Deus mentiu? Não. Não, ele falou a verdade para ele. Falou assim, eu vou te honrar. Então, quando Salomão acabou de construir, lá em 2 Crônicas 7, vamos lá. 7, versículo 11. Diz assim, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Olha, Salomão, o que você fez, eu gostei. Nota 10. Você, fera, você conseguiu conquistar meu coração. Olha aqui, eu olho isso aqui, eu vejo assim, a resposta de Deus para a vida de Salomão, para o reinado de Salomão, para o povo que ele governou. Ele não disse qualquer coisa. Ele falou, eu escolhi esse lugar para lugar de sacrifício. Eu escolhi esse lugar para onde eu vou morar. Não é um habitário. Deus não morava ali, gente. Mas ele escolheu porque ele tinha planos e propósitos para o futuro. Para que futuro? Aonde ele ia habitar. Deus não habita em tendas. Deus habita em mim e em você. Porque é a escolha de Deus para nós, para a nossa vida. Então, gente, tudo que ele intentou, ele fez. Tudo que ele pensou no seu coração, ele fez. Então, Deus ouviu e recebeu aquilo que ele fez. Naquela noite, lá no 7, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, eu estou revoltando só, viu, gente? Naquela noite, Deus apareceu e lhe disse, peça-me o que quiser. Por que Deus falou isso? É porque ele conquistou o coração de Deus. Aqui aí Deus fala com ele, tu foste muito bondoso para com meu pai. Ele falando com Deus, eu estou repetindo o que ele falou. Então, eu quero falar outra coisa. Como Salomão pediu sabedoria, ele foi sábio pedindo a Deus sabedoria e conhecimento. Salomão ofereceu a Deus o seu melhor. Ele teve a sabedoria de pedir, de fazer o melhor para Deus. O melhor para Deus.